sobre matéria e espírito. Veremos a posição do próprio professor Kardec. A aula é importante porque, à medida que ela for evoluindo, nós vamos chegar à essência da matéria e, com isso, também teremos uma compreensão da nossa atitude moral frente a essas forças que regem a criação da matéria. E como nós somos matéria, guardadas as proporções, somos espíritos, que também é matéria dentro da criação divina, e somos energia, que é o nosso pensamento dentro da criação divina. Nós todos somos afetados por esses princípios gerais da criação. Então vamos iniciar a nossa aula pedindo aí para que toque a Ave Maria, prece de abertura. Senhor Jesus, envolve-nos neste momento com a vossa vibração, com as vossas bênçãos, com o vosso amor. Que possamos ter aqui a presença dos espíritos superiores, os espíritos comunicantes da doutrina espírita, que possamos ter a presença dos cientistas que propuseram essas modificações na matéria e que hoje são espíritos. Enfim, que tenhamos um ambiente muito condizente ao estudo dos evangelhos, que repercute na própria ciência à medida que todos os conhecimentos se fundem unicamente num único conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos a nossa aula no dia 10 de setembro do ano 2012, pela graça de Deus. Enquanto eu vou dando a aula, Milka, vê se você consegue funcionar esse sem som para me facilitar, tá? Bem, nós vamos entrar hoje na posição de Allan Kardec, não é isso? Bom, sobre a matéria, a origem da matéria, a posição de Allan Kardec, ela não difere da de Galileu, que nós vimos na semana passada, e também de São Luís. Há uma referência muito importante no livro dos Médiuns, em que São Luís, perguntado por Allan Kardec, ele explica justamente esses mesmos conceitos. Ainda, e a citação está aqui, na página 82 do Livro dos Médiuns, na edição da Leike. De qualquer forma, o ponto de apoio da origem de tudo que existe, tudo que se manifesta, tudo que foi criado, é que em São Luís ele chama de fluido universal. E matéria cósmica primitiva, quem chama é Galileu. Então há
uma origem única de toda existência, em todos os planos da criação, material e espiritual. E não poderia assim de ser, porque sendo Deus a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, naturalmente dele se originariam todos os fenômenos do universo e em todos os planos do universo. Mas em 1866, ou seja, 2 anos antes da publicação da Gênese, a Gênese foi publicada em 1868, Allan Kardec já escrevia na Revista Espírita o seguinte: todos os corpos de natureza, minerais, vegetais, animais ou inanimados, sólidos, líquidos, gasosos, são formados do mesmo elemento, combinados à maneira a produzir a infinita variedade de diferentes corpos. Hoje a ciência vai mais longe. Suas investigações, pouco a pouco, a conduzem à grande lei da unidade. Agora é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de transformações de um elemento único, princípio universal, designado sob nomes de éter, fluido cósmico ou fluido universal, de tal sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido e sob a influência das circunstâncias particulares, adquire propriedades especiais que constituem os corpos simples. Estes, combinados entre si, em diversas proporções, formam, como dissemos, a imensurável variedade de corpos compostos. Bem, o que nós entendemos que o professor Kardec disse? Sob a ótica, Allan Kardec, a ótica atual, faltou a palavra atual, pouco acrescenta aos conhecimentos atuais da física e da química. Não acrescenta muita coisa, porque nós estamos estudando e vamos ver aqui como isso é construído a partir de uma substância ou de uma partícula subatômica elementar. Como se viu na aula anterior, a matéria apresenta a seguinte edificação. Isso dentro do que nós hoje conhecemos, num quadro esquemático muito simples. Nós temos as partículas subatômicas. Prótons, nêutrons e elétrons são menores do que o átomo. Haverá uma aula que nós estudaremos isso de acordo com a física do século XXI, que são mais do que esses aqui, essas três partículas. Mas, por enquanto, ficamos com essa concepção mais singela. O átomo formado de prótons e nêutrons e de elétrons que orbitam em torno deles, temos um exemplo do átomo de hidrogênio. Quando 2 átomos de hidrogênio se juntam, formam o que chamamos de elemento químico, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Todo elemento químico se caracteriza pelo número de prótons. Todos os elementos são diferenciados pelo número de prótons, né? O hidrogênio tem um próton, depois tem hélio, tem lítio, etc., oxigênio, que vão variando os números de próton. Bem, o elemento químico tem essa característica, que é o número de prótons, que é o número atômico, e que a massa atômica, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Ambos são representados pela letra Z, número de prótons, e A, prótons mais nêutrons. Portanto, o elemento A, hidrogênio, o elemento B, oxigênio, etc., forma a substância mais simples, que é a molécula de água.
e juntando as diversas moléculas de água, nós temos a substância água. Muito bem. Então essa, mais ou menos, é a esquematização que nós temos na aula de hoje e que converge para aquilo que Allan Kardec disse, que tudo tem uma origem única. Agora, o professor continua. Seguindo essa opinião, o calórico, quer dizer, a energia calórica, a luz, a eletricidade e o magnetismo não passariam de modificações do fluido primitivo universal. Bom, agora ele sai da matéria e passa para a energia. Confere? Porque eletricidade é energia, não é? Magnetismo é energia, não é? Hein? Não são matérias, são energias. São ondas, né? Ondas de energia. São vibrações. Assim, esse fluido que, segundo toda a probabilidade, é imponderável, seria ao mesmo tempo o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Então, aqui ele mostra o quê? Que a energia vai gerar outras formas de energia que não tem peso e vai gerar também a matéria, que tem peso. Hoje, não obstante, nós sabemos que a energia também tem peso, o que é mais impressionante. Mas ele já diferencia energia e matéria. É interessante que Allan Kardec, ao dizer que o fluido primitivo universal é responsável pelos fluidos imponderáveis, que não têm peso, a energia, e os ponderáveis que têm massa, por certo, faz a afirmativa que Einstein construiria com a física teórica, não é? Em 1905, na teoria da relatividade, em que energia, E de energia, M de massa, esse M deveria ser minúsculo, e C, velocidade da luz, ao quadrado, né? Tem essa equação que a energia é igual a massa, vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Portanto, se correlacionarmos as conceituações de São Luís, Galileu e Allan Kardec com as de Einstein, podemos chamar FU, que é o fluido universal, que é a matéria-mãe de tudo, com a palavra energia. Logo, o fluido universal, com essa setinha aqui ligada à energia, indica geração e transformação. Esse fluido não só produz outras formas de energia, como transforma outras energias. E seguindo Einstein, nós temos o fluido universal, então, gerando outras energias que vão gerar outras matérias quando elas são aceleradas à velocidade da luz ao quadrado. Então, não tem nada de extraordinário. As coisas são muito simples, né? Estão já no espiritismo de uma certa maneira. E Allan Kardec continua. O fluido cósmico universal, que é aqui, ó, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva e a matéria elementar primitiva têm transformações que vão constituir, obviamente, a energia, N infinitas energias e N infinitas matérias. Mas o interessante é que, nesse momento, Allan Kardec entra para uma comparação com o peso, dizendo que há energias que são imponderáveis, realmente a energia não tem peso, e que é o primitivo estado normal da criação. E de materialização ao ponderável, que é, de certa maneira, o consecutivo àquele, ou seja, a energia, alguma coisa etérea, gerando alguma coisa material, alguma coisa que vem do fluido, gerando a matéria. O ponto intermediário de transformação desse fluido em energia, em matéria tangível, quer dizer, palpável no nosso mundo, matéria tangível, mas ainda não há uma transição brusca entre energia e matéria, porquanto pode considerar-se os nossos fluidos, as nossas energias imponderáveis, como termo médio entre dois estados. Então,
é interessante tudo isso, porque aqui ele vai saindo da energia para formar a matéria. E há tantas transições nessa energia que há um meio termo, às vezes, entre a energia que vem do mundo espiritual e a energia que está aqui no nosso mundo material. A do mundo material é a energia da luz, é o raio-x, são os raios gamas, são as ondas eletromagnéticas, etc., etc. Então, há uma variante que se adapta à matéria de energia. Há uma transição, obviamente. Então, ele afirma que esse fluido cósmico universal, que antes chamava de fluido primitivo universal, é a matéria elementar primitiva, quer dizer, na realidade, é a energia. Diferencia o seu estado pela qualidade física, na época estudada, que é o peso. Bom, mas a física dele é de 1868. Naquela época, só se conhecia quem? Um modelo atômico do cientista inglês John Dalton, que era um modelo muito simples. E não havia recursos na física para estudar o que é radiação, o que é onda eletromagnética, o que são as qualidades físico-químicas da matéria. Então ele tem que ser muito singelo, tem que ser muito simples, muito elementar, o sem fio. Bom, de qualquer forma, o que Allan Kardec constrói? Vamos aqui, uma didática bem elementar, né? O fluido cósmico universal, leia-se, energia primitiva ou energia mãe, vamos ficar nisso. Ela tem aqui, ó, o que não tem matéria, é imponderável, portanto, não está submetido à força da gravidade. Tudo que não está submetido à força da gravidade, dentro da gravidade terrestre, é imaterial. Glorinha, depois eu te chamo, se for possível, tá? Bem, então, há uma característica em ponto da matéria, que é a energia, que não é ponderável, é imponderável. Há um meio termo, semi-imponderável ou semi-ponderável, tanto faz, que é a combinação do que é ponderável com o que é imponderável, não é? Que em parte está submetido à força da gravidade e em parte não. E há a matéria que nós conhecemos, que é submetida à força da gravidade. Então, nós vemos uma classificação muito elementar, não é? Não é, Fábio? Baseado muito na mecânica newtoniana, não é isso? Que matéria atrai matéria, né? Que a força de atração dos corpos, né? É uma ideia ainda que hoje para nós já foi bastante ultrapassada pela física. Mas é isso que Allan Kardec podia propor. Ou iria propor o quê? Mais do que isso. Não havia condições de propor. Mesmo porque o homem não entenderia isso, né? De qualquer forma, essa foi uma das propostas dele. Mas ele vai avançando para o mundo espiritual. Isso que interessa. Quando ele diz que cada um desses dois estados, o ponderável e o imponderável, dão lugar a fenômenos especiais. O que tem peso em matéria é do mundo invisível. E o que não tem peso em matéria é do mundo invisível. O do mundo invisível vão dar os fenômenos físicos, que são os fenômenos da matéria, são objetos da física. E os outros que não são imponderáveis, eles chamam de fenômenos espirituais. Portanto, ele já começa a dividir esse princípio do fluido cósmico universal em duas formas de ação. Uma ação espiritual e uma ação material. Divide a criação na criação espiritual e na criação material, né? Ou seja, ele faz também
já começa a conceber um mundo espiritual. E na matéria espiritual ou a matéria física, também há uma polarização na matéria espiritual, matéria e energia. Ou seja, essa energia, existe energia espiritual, como existe a matéria espiritual. Nós vimos isso muito bem em nosso lar, né? Que tem aquelas edificações de nosso lar. Que edificações são essas? São da matéria do mundo espiritual. E como é que é construído o nosso lar? Que energia que eles condensam? É a energia do pensamento dos mentores de nosso lar, né? O pensamento dos mentores, eles vão criando as edificações. Ele não coloca-se tijolo, um em cima do outro, como aqui na Terra. Mas eles mentalizam, e essa mentalização, ela se condensa, ela se torna uma matéria de outro tipo, mas a matéria do mundo espiritual. Então, nós abrimos mais a nossa aula. O fluido cósmico universal, ele já aceita o mundo espiritual e o mundo físico. Mas no mundo espiritual existe ainda a dualidade matéria e energia, como no mundo físico, matéria e energia. Portanto, matéria e energia espiritual vão dar os fenômenos espirituais. Ele quer aludir a esses fenômenos espirituais aos fenômenos produzidos pelos médiuns, aos fenômenos de efeitos físicos, que são as aparições, as luzes, os répteis, os ruídos, os transportes, que a gente chama em francês de apport, enfim, todas as ações físicas, espirituais, ou as ações inteligentes, que são as psicografias, psicofonias, vidências, clarividências. Ele está entrando aqui nos fenômenos espirituais, basicamente no conhecimento da mediunidade. É isso que ele quer dizer. E na matéria e energia material, é objeto da física, não é isso? Da mecânica, não é? Da termodinâmica, da acústica, de todos os estudos ligados da eletricidade, do magnetismo, etc. Mas há um estado intermediário, porque essa energia, matéria do mundo espiritual, ela interfere de alguma forma sobre a matéria material. E há um estado intermediário que tem energias e matéria do mundo espiritual se ligando a matérias e energia do mundo materiais. Esse estado intermediário é o padrão do perispírito, né? O perispírito, ele é formado de energia e matéria de átomos e de energia do mundo em que o indivíduo vive. Há um perispírito na Terra, que é o perispírito que se adapta à atmosfera da Terra. Há um perispírito que tiver vida em Marte com outro tipo de energia, com outro tipo de matéria, porque o perispírito é essa transição em que o espírito ou o mundo espiritual tem que se conectar com o mundo material. É um fenômeno de transição, de energia. Então essa transição é tipicamente o perispírito, para nós como bom exemplo. Mas nós estamos andando nessa criação, né? E ele mostra muito bem que a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente ligadas, se acham incessantemente em contato. E há um capítulo no Livro dos Espíritos, das influências dos espíritos no mundo corpóreo, que trata exclusivamente da influência dos espíritos no mundo em que vivem. De qualquer forma, é isso que nós vamos entender, porque os espíritos influenciam a nossos pensamentos, a nossa vontade, enfim, tem uma série de influências de toda espécie. E nós temos também, como temos perispírito, nós temos essa ponte de ligação. Quer voltar à figura anterior, por favor, Fábio? Aqui nós temos esse corpo intermediário, que é um corpo temporário, formado apenas de energia, que é o perispírito,
que são a combinação, a agregação, a associação do mundo espiritual com o mundo material. Portanto, pelo perispírito, andando agora, e também pelas ações diretas dos espíritos, a vida espiritual influencia positivamente, não é que seja sempre positivo, mas em caráter de positividade, de efeito, a vida material. Então, há fluidos espirituais ligados à vida corporal, não é? E que, pela falta de observação direta, né, desses espíritos que nós não temos, nós temos um caso interessante que Allan Kardec cita, que um desses fluidos é o ímã, que atua sobre o mundo físico. Ele acha que o ímã é espiritual. É um fluido que jamais se viu, podendo adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. Essencial esse estudo do ímã, porque atrás dele tem uma imensidade de fenômenos que as leis da matéria não conseguem explicar. Então ele acha que o ímã é um modelo de uma energia espiritual ou do mundo espiritual que atua sobre matéria. Mas isso é no século XIX, isso é em 1857. De lá para cá as coisas mudaram muito. E o que nós vamos, de qualquer forma, ver? Que Allan Kardec diz que o mundo espiritual atua com frequência sobre nós, através da energia, das ondas e até de partículas. Quem lê André Luiz, os livros de André Luiz, tem tudo isso descrito, muito bem descrito, em André Luiz, das influências do mundo espiritual sobre nós. Então nós não podemos fazer pouco caso daquilo que nós não vemos, porque isso existe, embora não seja ainda perceptível aos instrumentos de laboratório da física de hoje. Então nós temos que começar a entender a que nós estamos expostos, né? E muitos desses fluidos, dessa energia, estão ligados ao meio terreno, à Terra, né? Influencia as energias e a matéria da Terra, né? Ele dá esse exemplo do ímã, mas o ímã não é um bom exemplo. É um exemplo que ele tentou, mas não deu como. Não, a ciência mostrou que não é o que ele quer. Por quê? O que é o ímã? O ímã é um campo magnético gerado pelo movimento dos elétrons. Todos os elétrons, quando se movimentam, eles não só produzem eletricidade, como produzem magnetismo. Aliás, já não existe só o estudo da eletricidade, nem só do magnetismo. Existe o estudo combinado, que a eletricidade se fundiu com o magnetismo e hoje nós chamamos de eletromagnetismo, porque toda a movimentação de um elétron gera um campo magnético. É impossível um elétron se movimentar sem girar um corpo magnético, sem gerar no caso do ímã. Por exemplo, a gente tem aqui um núcleo de um átomo e aqui orbitando um elétron. E ele produz um campo magnético que é perpendicular, né, à órbita que ele perfaz, que é a atração chamada beta, como nós estamos vendo aqui. Além desse campo magnético que o elétron em movimento produz, ele também ele volta, a rotação dele sobre ele mesmo produz um outro tipo, o movimento de rotação produz um outro tipo de efeito campo magnético, que é spin. Spin vem do inglês girar. Então há duas formas de geração magnética por parte do elétron, orbitando em torno do núcleo e orbitando em volta de si, rodando, produzindo a rotação em torno de si próprio,
que é o espinho. Aí vocês vão dizer, poxa, mas como isso é possível? Eu não vejo os elétrons em movimento. Se eu pegar um pedaço de ímã aqui e botar em cima de uma limalha de ferro, eu vou puxar aquilo, mas eu não vejo. Eu tenho um canivete lá em casa, que às vezes eu coloco sem querer e atrai os clipes todos ficam presos. Eu tenho uma tesoura que às vezes prende os clipes e eu não vejo elétrons se movimentando. Nós não vemos, mas eles se movimentam. Preste atenção. Tudo que existe aqui, formado de átomos agrupados em moléculas, mas basicamente de átomos, está em movimento. Não há uma criação divina que não tenha movimento, esteja estacionária. Isso não existe. Preste atenção. Então, se o ímã atrai, é porque ele tem os elétrons em movimento. E esses elétrons estão girando esse campo magnético. Confere, Corinthians, confere. Tudo está sendo... Nós não enxergamos. Mas se nós tivermos aparelhos hoje que a física tem, nós vamos ver os circuitos que eles estão produzindo. Por quê? Pela energia que eles produzem, enfim, por toda uma série de fenômenos não propriamente ópticos, que a gente talvez não tenha condições de enxergar essa movimentação, mas a gente vai ver os efeitos elétricos e magnéticos que eles produzem e as ondas. Bom, mediante isso, não é? Esse que Allan Kardec colocou como fluido magnético, na realidade é ação eletrônica, né? Mas, de qualquer forma, o que nós ficamos aqui? Ficamos com o fluido espiritual, mais uma vez, com a energia material, energia espiritual, está simbolizada aqui nessas ondas que é transmitida, a energia é transmitida por essas ondas, e uma zona intermediária, que é a zona de transição. Então, nós estamos avançando para um mundo extremamente dinâmico e, sobretudo, pela inter-relação existente entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, é algo que vai transformar a nossa vida. Eu sei que a aula pode ser um pouquinho pesada, mas eu não tenho um jeito de passar isso de outra maneira. Quando nós percebemos que tudo está em movimento, que há uma energia em movimento, e que o nosso pensamento também é uma energia, e que também se movimenta, que o nosso corpo é um polo também magnético, porque na superfície dele estão transitando energias eletromagnéticas. Se a gente botar um aparelho, a gente vai detectar isso. E, por exemplo, o eletrocardiograma é um modelo, porque na superfície do coração transitam ondas que são produto das células cardíacas, que estão produzindo aquela mecânica, e o eletro mostra isso. Se nós botarmos um eletrocefalograma, vai mostrar as ondas cerebrais. Se nós botarmos um eletromiograma, vai mostrar as ondas do músculo. Então, pessoal, as coisas não são assim. As coisas estão girando. Mas o importante, dentro de toda essa concepção, é que nós vamos entender que lá em cima, como aqui embaixo, as coisas estão em contato. Aqui é o polo terra, e lá em cima é o polo superior. Mas a energia terra é quando a eletricidade vai para zero, vai para a terra, não é? Quando a gente tem um aparelho. Enfim, agora Allan Kardec chega um momento que ele diz que há um ponto originário desse fluido universal, que é o ponto onde a energia é mais pura, que ele chama de pureza. Pureza é frequência, é uma frequência incrivelmente rápida,
que nós não temos condições nem de pensar, que seriam de trilhões, quatrilhões, zilhões de movimentos por segundo. Zilhões. E o ponto oposto em que a matéria é tangível, ou seja, que chega aqui. Aqui realmente a frequência é bem menor para formar a matéria. Entre esses dois extremos, existe justamente dos zilhões de oscilações por segundo aos milhares de oscilações por segundo, existe toda uma série de oscilações, lá dos zilhões até aos milhares, que são as diversas energias e que são diversas matérias. De qualquer forma, isso existe também na Terra. Essa energia existe na Terra, porque a Terra, como ela tem um movimento de rotação e tem os elétrons que rodam com ela, ela cria dois polos magnéticos. Tá certo? Igual aquele elétron. Tem lá em cima o polo norte e aqui embaixo o polo sul. Se a gente pega uma bússola, ela é atraída, a agulha dela, lá pelo polo norte. Tem um polo magnético lá. Não é? O polo norte. Isso que fez a bússola. Então a Terra é um grande polo magnético também. Então nós vamos entendendo que essa atmosfera espiritual da Terra, que André Luiz chamou de psicosfera, ela é a fusão dos nossos pensamentos, do modelo dos nossos pensamentos, que são emissões constantes de energia, com o pensamento dos espíritos. Então, a fusão dessas energias espirituais, dos pensamentos dos espíritos que vivem nas cidades espirituais, próximas à Terra ou ligadas à Terra, um modelo, por exemplo, de nosso lar, com os nossos, forma uma composição de energia que é a psicosfera terrestre. Isso é bom e é mal. É mal porque os pensamentos nossos estão ruins, porque a televisão e a mídia só dá desgraça. O sujeito está vendo televisão, só está mentalizando desgraça. Então só emite aquela onda de baixa frequência. É muito ruim. E ao mesmo tempo é bom porque nós podemos sair daquelas ondas e procurarmos momentos de energia mais positivo, através de pensamentos mais puros, ou através de buscarmos uma música, uma obra de arte, a natureza, um local mais propício, onde essas energias são menos densas. De qualquer forma, aqui está a psicosfera terrestre, formado dessa interação espírito e matéria, não é? Ele confirma também que esses fluidos espirituais têm sempre uma matéria, ou seja, eles têm sempre um peso, não é? Nós entendemos isso hoje, não é? Não é? Não é só a energia. Então, ele, para poder passar o que ele quer, ele usa um modelo físico, que ele chama de pureza absoluta, ponto de partida do fluido universal, que é o desdobramento dessa criação primária de energia. Essa energia, a semelhança de um curso d'água, a energia primária, divina, cujas origens são as nascentes nos grotões das rochas, é como se fosse um curso d'água. A água nasce nos grotões da rocha, pura, 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 né? E em seguida ela vai abrindo diversos braços de água, né? Criando novos secundários cursos, né? Não é? E que ganham leitos de rios, e esses leitos têm cascatas, a água vai fazendo um cascatear, caindo, né? Enfim, é todo um desdobramento de alguma coisa que era absolutamente pura quando saiu do grotão e ficou absolutamente poluída com os dejetos e as substâncias jogadas pelos esgotos, não é? E as impurezas industriais do ser humano. Então, para simplificar,
essa energia pura está aqui, numa vibração altíssima, numa frequência altíssima, e a matéria tangível, que é essa daqui, que nós tocamos, passa por todos os níveis, e essa zona entre a energia pura e a matéria tangível é chamada zona de transição. Bom, vamos procurar ilustrar o que o professor Kardec disse nesse quadro aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque tudo trabalha em função do nosso espírito e do nosso pensamento. Construímos um quadro, mais uma vez, um gráfico cartesiano. Aqui é... O que é isso? Ordenado ou abscissa? Aqui é abscissa? Hein? Quem, Fábio? A ordenada é abscissa? Ou abscissa e ordenada? Vamos lá. O que é essa aqui? E essa aqui? Portanto, Plauto, você trocou as bolas. Menos um ponto para você. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um nível de frequência da energia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número incontável que é N. Cada nível de frequência de energia condensada forma um tipo de matéria ou não condensada de matéria-energia. Então, essa frequência energética, ela forma o que nós chamamos 1 e 2, que são matérias-energia dessa grandeza. 3 e 4, 5 e 6 e o número infinito, que é para os planos espirituais totalmente superiores e inacessíveis ao espírito humano. Então, temos aqui uma relação entre frequência energética e matéria-energia decorrente das variações, no caso das lentificações dessa frequência energética, até uma frequência energética imponderável, né, que é a letra N. Muito bem. Vamos aqui embaixo. Aí vocês entendem. No nível 1, tem a matéria terrestre. E tem, no nível 2, a energia terrestre. É isso aqui que está na Terra. É o que ele chama de matéria tangível. Isso aqui são as ondas eletromagnéticas do nosso celular, tá? São os pulsos elétricos que se tornam magnéticos e são atraídos. Essas ondas é que levam a nossa voz, as partículas dela levam as imagens visuais, etc. É o que existe no mundo. Não é? No nível 3 e nível 4, temos a parte de transição para o mundo espiritual, que é a matéria de transição e a energia de transição. O nível 3 e 4 simboliza o quê? O perispírito, que é uma energia de terra e uma energia do mundo espiritual. O nível 5 e 6 figura a matéria espiritual e a energia espiritual, em que eu citei aqui uma energia muito baixa, é uma matéria muito baixa de nosso lar, porque nosso lar é uma cidade de baixíssima evolução espiritual, tá? E de transição, porque as pessoas vão para lá para desencarnar de lá e voltar para cá, ficam nesse jogo, encarnação, desencarnação, terra, nosso lar, um espírito superior, ele já vai para um outro plano, já não vai mais para a Terra, vai para uma outra cidade espiritual e um outro planeta mais evoluído. E esse nível N é a matéria e a energia espiritual elevada a um número qualquer, imponderável, que está em constante transformação ao infinito. Aqui, ó, o símbolo do infinito, né, Coríntios?
Então, vocês entenderam esse gráfico. Vocês estão entendendo, assim como os elétrons, eles movimentam o ímã, e nós não enxergamos os elétrons, por isso, mas eles estão se movimentando e causando magnetismo. Vocês vão entender que nós estamos imersos como se fosse num grande aquário, onde transitam todas as formas de energia. Energia espiritual e energia do nosso pensamento. Energia das plantas, energia dos animais, energia de todas as espécies. É um grande aquário, um grande centro, e que nós somos os receptores dessa energia e somos também os emissores pelo nosso pensamento. E que temos a aptidão de estarmos em dois mundos ao mesmo tempo. Pelo nosso aparelho sensorial, ouvido, nariz, olfato, tato, audição, nós estamos em relação com o mundo objetivo, estamos aqui, cada um vê o outro aqui. Então, nós estamos em relação com o mundo objetal, o mundo exterior. Pela nossa mediunidade e pelo nosso pensamento, nós estamos em contato com o mundo espiritual. Então, nós somos ambiexistentes. Está claro isso ou não? Hein? Está claro ou não? Nós não estamos só recebendo a influência da luz ali, né? Fluorescente, e nem a voz, que é a vibração do som. Nós estamos recebendo as energias do mundo espiritual, produzindo energias para o mundo espiritual. Então, nós, pela nossa condição de espíritos, via perispíritos, nós somos mutuamente influenciados, somos ambiexistentes. Diziam que Chico Xavier era ambiexistente, mas ele não é ambiexistente, todos nós somos ambiexistentes. Eu volto para você, senão eu vou perder o fio e meus alunos vão perder isso. Então eu queria que vocês gravassem isso, que nós nunca estamos sozinhos. Nunca, Plauto, é mentira. Dizer que o indivíduo é solitário é mentira. Ele é solitário na concepção dele de relação com outro ser humano. Mas ele nunca está sozinho, porque há uma nuvem de espíritos e de influências que acontecem nele. Daí o valor da prece, que é o veículo que nós temos de, pelo pensamento, ter acesso a mundo mais elevado, pela prece, que Jesus nos ensinou com o poder da prece. Então nós somos uns seres extraordinários, ambiexistentes, e pela prece nós, recorrendo a ela, temos a intuição, temos a influência dos bons espíritos, enfim, temos toda uma sorte de ajuda que muitas pessoas que não rezam e que não têm esse hábito, não é, de orar, perdem a chance. Então ficamos com esse quadro aqui. Então essa transição ininterrupta, matéria-energia, energia-matéria. Aqui acerto, ó. Isso no mundo espiritual e no mundo material. Diz o professor Kardec: os fluidos espirituais, em definitivo, são sempre matéria, mais ou menos puro, porque sempre está nessa transição matéria-energia. Tendo o elemento primitivo, o fluido cósmico etéreo, aquele mais de energia maior, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Então é interessante também. A energia forma a matéria, mas a matéria tem condição de voltar e formar energia. Está claro também isso? Não é só. Então há um movimento de volta, né? De reversibilidade. Pessoal, nós estamos falando em coisas que seriam esotéricas, seriam dos bruxos. Bruxo.
Mas nós não somos bruxos, nós somos pessoas que amam a Deus, amam a Jesus e amam ao próximo. Mas essas verdades vão reveladas para o nosso bem e para nós sermos instrumentos de Deus. Então há um processo de reversibilidade aqui, ó, matéria e energia. Né? Allan Kardec figura como diamante que se transforma em gás. E por raciocínio de consequência, valida-o para a transformação de qualquer matéria e energia. Então a solidificação da matéria não é mais que um estado transitório do fluido universal. Isso é Allan Kardec, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixarem as condições de coesão. Então, aquilo que a gente acha aqui, as curas espirituais, são os milagres, elas não são milagres, elas são justamente o estudo científico por parte dos espíritos que trabalham nas curas, porque não é o médico que faz a cura, é o espírito. Eu sempre digo, se eu tirar do médium o espírito, o que é que fica? Hein? Diz para mim. Hein? Fica nada. Fica igual a gente. O médium só atua se tiver um espírito com ele. Ele sozinho, no máximo, é um magnetizador, né? É alguma coisa, mas positivamente ele não pode manipular essas forças espirituais. Então aqui temos algumas formas de transformação de energia, de matéria em energia. Matéria e energia, aqui. A radioatividade, a ficção nuclear, em que partículas subatômicas, nêutrons, prótons, são projetados para fora do núcleo e transformam-se em energia, né? Isso é um bom exemplo da matéria transformada em energia, né? Foi a radioatividade que gerou o quê? A bomba atômica, né? A bomba atômica é a ficção nuclear, é o núcleo do átomo que é cindido, e ao ser cindido, aquelas energias que prendem, aglutinam as substâncias subatômicas, né? Ela é rompida, e quando ela é rompida, essa energia que agrega essas partículas, ela sai, ela se transforma em raios gama, raios ultravioletas, calor, e destrói tudo. É a bomba atômica. A bomba atômica é um exemplo padrão, não é? Ou a radioatividade, a bomba atômica é um mau exemplo, mas a radioatividade é um exemplo tranquilo da transformação da matéria em energia. Está claro isso? Bom, então vamos sintetizar, graças a Deus deu tempo, o que Galileu, São Luís, Allan Kardec, espíritos superiores propuseram. Vamos lá. Vamos juntos. Quer ir comigo, Glorinha? Lendo aqui um a um. Pega aí, por favor. Lê devagarzinho. Número 1. Após as exposições consensuais de Galileu, São Luís, Allan Kardec e dos espíritos superiores, pode-se formular a seguinte síntese. Primeiro, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. 2. Em razão de sua absoluta superioridade, cria o elemento cósmico universal, o qual desdobra-se no fluido, energia cósmica universal. Deus cria essa energia primeva, que é chamada elemento cósmico. E esse elemento, como essa energia, ela vai se desdobrar em N formas de energia, que se desdobra primeiramente no fluido, o fluido vai desdobrar em energias de todo o mundo, espirituais, materiais, do universo, de tudo,
Toda a criação. 3. Mediante a criação, excluir a palavra emanação, que evoca parte da essenciabilidade de Deus. Portanto, Deus nada tira de si mesmo, pelo contrário, cria. O fluido cósmico universal desdobra-se em infinitas formas de fluido. Nós não podemos usar a palavra emanação. Emanação seria Deus tirar alguma coisa dele. Ele não tira nada dele, ele cria. Ele não tira nada da essência dele. A essência dele é absoluta. Ele não emana energia, ele cria energia. São duas coisas diferentes. Isso é um problema sério dos teólogos, né, que estudaram isso, etc. Mas é uma criação e não uma emanação. 4. O que pode melhor dizer-se no vocabulário da física atual? Energia. 5. Assim, a energia cósmica universal desdobra-se em infinitas formas de energia que, condensadas, por sua vez, formam as igualmente infinitas formas de matéria primária ou elementar. Tá certo? Nós vamos chegar a um momento que nós vamos entender que aquelas partículas que constroem um próton, um nêutron, são chamados quarks. Quarks, que tem uma vida como matéria de 1/1.000.000 de segundo, depois se transforma em energia. Essas partículas, elas vão ser condensações de uma energia acima dela. Quer dizer, são condensações de outro plano. A matéria que existe aqui, ela é a criação de um plano superior, de uma energia superior que vem. Por sua vez, a matéria primária elementar agrega-se para formar as partículas elementares, que irão constituir as partículas subatômicas, e daí os átomos, os elementos químicos e as moléculas e as substâncias. Aí nós estamos construindo a matéria agora, a partir dessa energia que desceu e se condensou. Não obstante, a energia é reversível após se fazer em matéria. Pode voltar ao seu estado original de energia. Como criação, a energia consolida-se em cada plano da criação, planos espirituais e planos materiais, ambos em suas variantes. Então as energias, quando elas se consolidam no plano espiritual, ela forma as cidades espirituais. Ela forma os perispíritos, porque o perispírito, o espírito tem perispírito no mundo espiritual também. O perispírito está sempre em relação com o meio. Com uma criação energética, ele está sempre em relação com o meio que ele vive. Se ele vive na Terra, ele tem um tipo de estrutura energética. Se ele vive no mundo espiritual, ele tem um outro tipo de estrutura. Como, por exemplo, o peixe está em relação com o meio, com a água. Então ele tem uma estrutura compatível com o quê? Com poder respirar dentro d'água, pelas brânquias. Não é isso? Ele troca o oxigênio pelas brânquias, não tem pulmão. Já a ave que voa, um côndor lá em cima, tem uma outra estrutura pulmonar, porque lá a tensão de oxigênio também é mínima. Então ele tem que respirar lá. Então a criação cria os seres sempre em relação com o meio que eles vivem. O perispírito nosso variará de acordo com o meio que nós vivemos, desde encarnados até espíritos, sempre nessa variação.
a transição da energia e da matéria de um plano para o outro é gradual, respeitando a de maior frequência para a energia e de menor densidade para a matéria. Para os planos subjacentes, questão gradual e harmonicamente criam novas formas de energia, de menor frequência e de maior densidade. Esse processo de densificação, que Allan Kardec chamou ponderabilidade, é gradual. É gradual. A energia vai diminuindo a frequência dela. E à medida que ela diminui, ela cria a matéria. Mas isso é gradual, não é uma energia que está uma frequência de zilhões, né, de ciclos por segundo, né, e de repente ela passa a milhares, não, é gradual. Então, nós temos que entender que na natureza, como disse Nietzsche, né, nada se faz aos saltos, né, tudo é gradual. E assim sucessivamente. Por outro lado, o processo é reversível, passando a energia de menor frequência e de maior densidade para caminho inverso de energia de maior frequência e matéria de menor densidade, quando da época de dissolução de um campo ou sistema criado por Deus. Muito bem. Nós podemos fazer essa reversibilidade. Por quê? Desculpa, estou rouco. Porque nós temos o nosso pensamento. Se nós mudarmos a frequência do nosso pensamento, nós vamos cada vez ter um perispírito mais puro, menos denso, mais etéreo. Vocês lembram que no filme André Luiz, acho que não foi nem no filme, só está no livro, ele quando ficou lá em Nosso Lar, o corpo dele era opaco, o perispírito dele opaco. Vocês lembram disso? Lembram? Ele tinha um perispírito opaco, e dos outros lá era luminoso. Os outros volitavam, subiam, não estavam sujeitos à gravitação de Nosso Lar. E André Luiz andava pesadão. Mas à medida que ele foi mudando o padrão mental dele, ou seja, que ele foi buscando essas virtudes de Jesus, ele foi purificando o perispírito, e um dia o perispírito dele fica luminoso também. E um dia ele volita, né? Então vocês veem como o pensamento é o grande gradualizador das nossas densificações, das nossas purezas ou impurezas, nesse mundo e no mundo lá de cima, porque aqui também, com purezas maiores, nós conseguimos entrar em contato melhor com o mundo espiritual e ter novos conhecimentos. Sobressai, não obstante, tudo se liga. Se ligar. Tudo se ligar, tudo se encadear em perfeita harmonia de energia, de maior vibração e da matéria de menor densidade possível para as de menor vibração e maior densidade. Aqui 13. A criação vem, pois, da energia desdobrada pela criação de Deus e da matéria que a ela corresponde. Esse 13 é claro, né? A energia desdobrada é que vai criar, né? Tudo, né? Inclusive outras energias. Portanto, é importante. Ponto importante é lembrar-se que, como espíritos, temos condições à semelhança de Deus, guardadas as infinitas e inimagináveis proporções, de criarmos ideias, as quais gerarão pensamentos, raciocínio, sentimentos, afetos, consciência, cognição, atuando ainda como energia vital
sobre a fisiologia do organismo. Ponto. Wilson, matamos a charada. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Somos os únicos seres na criação que podemos criar ideias. E essas ideias é que vão ser o fenômeno causal da criação dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, de tudo, do nosso pensamento, e vão atuar sobre o nosso próprio organismo também. Porque a ideia, quando ela é uma ideia virtuosa, ou uma ideia que pensa, ela tem o caráter de vitalizar o organismo. Isso aí é claro, né? O sujeito sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e pega uma área motora, aquela área motora já não inerva mais o braço, ele fica hemiparético lá. Ou fica tetraplégico, ou paraplégico, tanto faz. Porque aquela energia elétrica que vinha do cérebro não pode mais atuar sobre o músculo. Aí o músculo está paralisado. Mas essa energia que vinha do cérebro, ela vinha de onde? Ela vem do espírito. Ela vem do espírito. Então, isso aí é fantástico. Nós nos alimentamos também dessas energias espirituais. Por isso que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas também daquilo que vem da palavra do Senhor. Mostrando que um alimento espiritual, que é a doutrina, que são os ensinamentos, e que são essas energias superiores, com essas vibrações superiores, elas vivificam o nosso organismo. Esta única capacidade de criarmos ideias é chamada pela filosofia Vedanta de corpo causal. A Glorinha teve lá com o hinduísta, né? É o corpo causal. Esse corpo aqui é o corpo mais importante, é daqui que nascem as ideias para os outros, para formar tudo isso que nós vimos aqui, ó. E por raciocínio de consequência e de um bom senso, torna-se da maior necessidade nossa transformação moral, que produzirá em nós ideias de bondade, perdão, amor e caridade. Então Jesus não era um sonhador, porque o que Jesus propunha, apesar das pessoas acharem que é uma virtude imensa, ele tinha um caráter pragmático naquele que ele propunha. Ele propunha a nossa felicidade. E a nossa felicidade vai ser modificada fundamentalmente pela mudança das nossas ideias. Quando nós entramos nessas ideias virtuosas, amor, desprendimento, egoísmo, bondade, perdão, nós aumentamos a nossa frequência do nosso pensamento de tal forma que a nossa vida vai se modificando, o nosso ser vai se modificando. Então a razão da nossa felicidade, a razão da doutrina espírita, do finalismo dela, é justamente nós recuperarmos um espírito que tem tudo criado à semelhança de Deus, para buscar realmente essa união superior com Deus. Isso aí é psicofísica, mas vai bater em Jesus, porque todo problema do homem é um problema moral. Ele não entendeu que ele tem que se modificar moralmente, e fica batendo nisso, batendo que tem que modificar, mas ele não entende, coitado. Ele não entende, porque ninguém explica, ninguém consegue entender isso, mas Allan Kardec explica, mas poucos também conseguem penetrar nisso, né? Então nós temos ideias de bondade, perdão, amor e caridade, né? Aí vamos. Tudo isso de acordo com a concepção aqui sintetizada. São energias passíveis de se transformarem em partículas de tamanho infinitesimal, que seguindo a complexidade de formação da matéria,
se agregarão em graduais e maiores e mais densas partículas, e daí em matéria. Tudo bem. Então nós estamos formando um organismo novo também. Um organismo sadio aqui. As nossas células vão ficando sadias. Nós mudando o nosso padrão mental, as nossas ideias, nós modificamos todo o nosso organismo. Temos mais saúde. Isso que as pessoas também não entenderam. A medicina avança ali na psicossomática, quer tatear um pouco por ali, mas não é por ali. É pela parte moral. Aí quando fala moral com ciência, a ciência associa religião e tchuf, tem horror à religião. O cientista que eu falei, quase todos os cientistas são ateus. Não fala em Deus perto de mim, eu sou ateu. Não, mexer em moral e religião é um tabu. Mas nós integramos isso através do Espiritismo. É? Pouca gente, é. Sim. Nós cocriamos, temos o poder de imperfeitamente criar. Claro, nós temos esse poder, não como Jesus, como Deus, né? Daí ter Jesus dito a Pedro: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Está mais claro aí que isso que Jesus disse para Pedro, da influência do mundo espiritual, que é o mundo primitivo, natural da nossa existência, para o mundo material, que liga lá, desliga, liga aqui, desliga lá, liga aqui. Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos chegar a um plano de evolução. E nesse apêndice aqui, que eu vou ler rapidinho, ver se eu leio rapidinho, foi que Allan Kardec, ele sintetiza e diz o que ele acha também. Ele diz assim: assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetida à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Nós não podemos ficar isolados e achar que o outro que se lixe, porque tudo está ligado, interligado por essas energias. A Terra é qual um vaso, de onde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que é feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixa ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestigiador. E ousa-se ainda por cima dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Ele estava revoltado, Allan Kardec, quando escreveu isso. Estava uma onça. Não haveria modo de amesquinhar, mas a majestade divina admirasse que a incredulidade progrida com essas construções tão estúpidas. Tendes razão em dizer: a fé vai-se. Vai-se. Essa fé fanática dança. Satanás dança. Começa a dançar tudo. O milagre dança. A fé vai-se. Tem um programa na televisão aí só sobre fé. É bom, faz bem. Mas vai ficar naquele quadrado ali que eles montaram. Não dá para andar mais além daquela moldura, não. É da GNT esse programa. A fé vai-se, mas a que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão, daquilo que a gente conhece hoje. É a fé idêntica a que outrora levaram a dizer: vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, esta está sempre vivaz no coração do homem, e por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada
tal como a planta que comprimida se levanta de novo logo que a banham os raios de sol. Então isso falando Kardec já um pouco chateado com isso. Então hoje, nós sabemos que existe a psicofísica e que a base da nossa modificação será moral. Mas isso não é conversa de clérigo, não é conversa religioso, não é conversa de pastor. Não é não, de dízimo. Isso é uma conversa baseada em toda uma série de conhecimentos da física, da química e dos princípios de criação do mundo, em que a base está lá em cima. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É por aí que nós temos que andar. Temos que andar com Deus e temos que andar com o modelo que Ele nos deu, o guia que é Jesus. Fora disso, tudo é imperfeito. Não há espírito perfeito. Nós não podemos ficar babando espíritos, seja quais forem, porque todos ainda estão em evolução e não expressam a verdade. Mas a base final é o seguinte, é a ideia. Se nós tivermos ideias puras, como Jesus nos propôs através da evangelização, nós vamos mudar a nossa natureza. Se nós praticarmos o bem e a caridade, nós vamos modificar a nossa natureza. Se nós soubermos perdoar, enfim, tudo que Jesus disse, nós vamos modificar a nossa natureza. E modificar como? Modificar o nosso padrão energético, que é o reflexo de uma nova moral. Portanto, o finalismo de tudo isso é o seguinte: quando o sujeito tem uma moral desvirtuada, ele viola as leis divinas e acarreta para ele, pela lei da causa e efeito, uma série de problemas e às vezes doenças, uma série de desgraças. Eu tenho pena desses que dizem que está tudo contra mim. Conhece, Jorge? Está tudo contra ele, deve ter alguma coisa errada, é nele quanto os outros. Esse negócio de estar tudo contra mim, estão me perseguindo, isso não é por aí. Podem perseguir sim, mas existe, mas a gente tem que ter a fé e dizer, não está tudo não, Deus está lá em cima. Nós vamos terminar porque o tempo passou, mas vocês hoje tiveram comigo uma aula em que nós estudamos a matéria e o espírito à luz do professor Kardec e de outros espíritos. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar isso na física do século XXI, que tem muita coisa em comum para que nós possamos chegar lá. Alguém tem uma pergunta? Queria fazer sobre ectoplasma? Tem pergunta? Não. Desistiu? Hein? O ectoplasma é uma forma de energia. Simplesmente é isso. E é uma forma de energia que ganha materialidade. A gente não sabe que energia é essa, porque a gente não tem aparelho. Mas o ectoplasma, ele como energia, ele se condensa e atua, pega o perispírito, o espírito, que é muito tênue, é de uma energia ainda intangível para nós, e ele se condensa e dá uma tangibilidade, ele dá uma materialidade ao espírito. É isso que é o ectoplasma, é uma energia. Não é matéria, mas ele se faz em matéria. Bem, Ave Maria. Jesus, estamos livres. Entendemos que na base da nossa existência, da nossa felicidade, da nossa vida, estão as ideias. E essa felicidade se fica com as ideias, são as